Seguimos então com o resumo do devocional da Viviane Martinello, Mulheres Enraizadas. Estamos na semana 6, que fala sobre redefinindo o sucesso, crescendo para baixo. E o primeiro dia, plantada no lugar secreto. Sabe aquela mensagem de Mateus 6 que fala sobre a gente, quando orar, se colocar de joelhos no quarto em secreto e em secreto o Pai vai responder? É justamente esse o texto de referência aqui. Ela fala sobre a importância da gente buscar ao Senhor de uma forma pessoal, íntima, reservada realmente no secreto e não expor as nossas sementes antes do tempo. Confiar que o Senhor vai promover o crescimento a partir do nosso posicionamento, da audiência de uma única pessoa, que é o próprio Jesus. E depois, se ele achar que deve, ele mesmo vai nos colocar em outras audiências. E uma referência é a passagem lá no Antigo Testamento que fala sobre as roupas íntimas dos sacerdotes, que deveriam ser confeccionadas do mesmo material das vestes externas. E é justamente essa referência, que nos leva a enxergar a visão de que, se a gente vai expor alguma coisa, é necessário lá na parte íntima ter sido bem construída do mesmo material. Aqui o próximo dia, o alinhamento que amadurece, a leitura é Atos 26:14, resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então, o Senhor faz movimentos onde a gente precisa abrir mão de algumas coisas, renunciar posições, ou simplesmente tomar um novo caminho na nossa vida, tá? Ela fala sobre um novo emprego, alguma questão ministerial, um novo posto, um novo curso, um novo lar, alguma coisa que o Senhor vem nos direcionar e a gente fica resistindo, evitando a obediência ou seguir aquele direcionamento. Isso é o resistir ao aguilhão. Na verdade, se ferir ainda mais, porque o aguilhão é uma ponta de ferro e quanto mais a gente tenta impedir, mais a gente se machuca. Aquela história do dar murro em ponta de faca, é justamente isso. Quando a gente se posiciona ao ponto de não fazer aquilo que o Senhor está orientando, a não obedecer a essa nova realidade, a gente vai sofrer ainda. E ela trouxe o exemplo de quando ela foi aprender a dirigir, ela já realmente tinha medo e o instrutor levou ela para o fervo do trânsito, para aquela panela de pressão. E quando eles voltaram à autoescola, ela questionou por que ele fez isso, sabendo que ela estava com medo, Ela tinha expectativa de ir para um lugar calmo. E ele falou que com os alunos que estão com medo, é justamente colocando nessa pressão que o aluno vai ficar pronto mais rápido. Fazendo uma referência a essa realidade que o Senhor está trazendo sobre a gente não resistir, quanto mais rápido a gente, ainda que seja sob pressão, quanto mais rápido a gente se posicionar, mais rápido também a gente vai crescer e aprender a lição que o Senhor está nos trazendo. E a reflexão é, quem sabe você não esteja deixando de viver o propósito para o qual Deus o formou e recalcitrando contra os aguilhões? Seguindo aqui então, você não colhe o que deseja, mas o que planta. Isso parece tão óbvio, mas a gente muitas vezes vive num mundo de ilusão, sonhando com muitas coisas, desejando, idealizando novos cenários e não calculamos o custo de tudo isso, o preço a se pagar. Ou mesmo quando a gente começa a dar os primeiros passos em direção a esse grande sonho e diante das primeiras dificuldades a gente já começa a repensar se é realmente isso que a gente queria. Porque não é o que a gente sonha, É como vai chegar lá. Por outro lado, essa lei de Deus, que a gente vai colher aquilo que a gente planta, é muito positiva, porque é uma garantia que se a gente plantar, a gente cultivar, a gente vai colher. É uma certeza do processo que o Senhor vai trabalhar em nós. Então, que a gente tenha essa coragem, que a gente se posicione, que a gente se esforce, que a gente pague o preço, esteja dispostas a viver, ainda que não seja da forma como a gente idealizou, mas acompanhar, viver esse caminho que o Senhor está nos propondo. Seguindo, o próximo dia fala sobre invista.
invista muito em poucos. Eu achei isso tão forte, porque a gente às vezes tem a visão de que para a gente fazer algo significativo, a gente precisa alcançar multidões. E é justamente o contrário. Ela fala que a multidão, né, à medida que a gente dedica um tempo e esforço, isso pode ser até desencorajador, porque é pouco produtivo e muito trabalhoso. O encorajamento aqui é a gente se dedicar muito, investir muito em poucas pessoas. Como Paulo fez com Timóteo, ele considerava Timóteo até como um filho dele. Tem um versículo que fala que pode, né, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, mas não tem muitos pais, e assim dessa forma que ele se considera pai de Timóteo, né, por meio do Evangelho. E é um encorajamento pra gente, né, não desistir, pra gente não ter medo e cuidar de pessoas. Talvez o pouco seja os da nossa própria casa, os nossos filhos, né, os nossos relacionamentos com o cônjuge, com os pais. E dedicar muito vai fazer com que a gente colha esses frutos. Assim como o Senhor cuidou de nós, a gente precisa retribuir, né, como cristãos, como discípulos dele, e cuidar das outras pessoas. Aqui no final ela tem um encorajamento. Comece com pouco, mas comece hoje. Seguindo aqui então, tudo que você cultiva cresce. Continuando essa perspectiva dos frutos e do cultivo, da semeadura, tem a visão aqui de Jó 4:8, fala assim: pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. E a gente pode pensar que esse semear maldade é só em relação às outras pessoas. Só que aqui tem uma visão com relação àquilo que ocupa a nossa mente, os nossos pensamentos. Que tipo de cultivo a gente tem feito com relação aos nossos pensamentos? Ela traz associação a um passarinho indesejado. Ele até pode passar pela nossa cabeça, mas jamais fazer ninho. E assim devem ser os pensamentos maus. Muitos a gente não consegue nem evitar, mas a gente consegue identificar o momento em que esses pensamentos vêm até nós e imediatamente nos posicionar, né, levando isso diante do Senhor em oração ou direcionando o nosso pensamento para a palavra, para outra visão que não seja aquela negativa. Ela encoraja aqui, ó, pergunte-se: a quais sementes preciso estar atenta neste tempo? Quais delas devo cultivar? Como devo usar meu tempo? Como posso melhorar meus pensamentos e focar no que é bom? Balde e toalha. Esse título tem a ver com humildade, né? Com aquela passagem bíblica que fala que o Senhor lavou os pés e enxugou. E essa é uma atitude de humildade que o Senhor teve. Ela conta que quando ela conheceu o Senhor, ela reconheceu todo o orgulho que existia no coração dela, e o próprio esposo percebeu a mudança de comportamento que aconteceu após a conversão. Mas isso é só o começo, né? Precisa a cada dia vencer esse orgulho, e não é de uma forma muito rápida ou simples que a gente vai ter esse coração transformado e vai ter comportamentos de humildade. Pelo contrário, a gente vai viver experiências difíceis. Ela fala sobre confrontos, consolos e muito investimento. A partir disso, a gente pode perceber essa mudança drástica no nosso comportamento, né? De pessoas altivas, arrogantes, para pessoas que se colocam na posição que o próprio Senhor se colocou, humilde, servo, e assim viver a transformação que o Senhor tem pra gente. O próximo dia, não há razão para temer o vento. Ela conta a história de dois vizinhos que plantaram duas árvores praticamente na mesma terra, e um deles regava diariamente. Ele cuidava muito bem, até de uma forma excessiva, da sua árvore, do seu plantio. E o outro deixou um pouco abandonado. Imaginem que no dia de vento, qual das duas árvores permaneceu intacta? Né? Uma caiu, a outra permaneceu.
À primeira vista, a gente falaria que é a árvore que estava sendo bem cuidada, mas é justamente o contrário, porque a árvore que não estava recebendo água diariamente, ela precisou trazer a raiz mais profunda até encontrar uma rocha, e sobre essa rocha ela depositou as raízes e ficou muito firmada. Já a outra, que estava sendo mimada, não precisou se esforçar e foi levada pelo vento. Então, a gente sabe muito bem que o Senhor não prometeu somente céu sempre azul. As situações, as dores, os desafios, os sofrimentos vão vir e a gente precisa aproveitar essas situações para aprofundar as nossas raízes. Ela termina aqui falando para a gente não temer esses fortes ventos, confiar no Senhor, Ele é capaz de fortalecer a nossa estrutura, então que a gente possa ser fortes e corajosas.